Um homem chamado Tom, de repente vê o corpo de uma mulher chamada Atlana ser arrastado para a praia durante uma grande tempestade. Ao se aproximar para ver o que aconteceu, percebe que a mulher ainda está viva, mas está gravemente ferida. Ele imediatamente a leva para o seu farol e tenta ajudá-la, mas Atlana acorda e quase o mata com seu tridente, pois pensa que ele quer machucá-la. Tom diz que é inofensivo e que apenas a salvou da praia. Antes que Atlana possa fazer qualquer outra coisa, ela fica fraca demais e desmaia. Tom então cuida de seus ferimentos e quando ela desperta novamente, pergunta-se onde está. Ela até come o peixe de estimação de Tom, mas mesmo assim ele lhe oferece uma xícara de chá e diz que já está preparando uma refeição para ela. Enquanto se sentam juntos, Tom pergunta quem ela é e ela responde que é a rainha Atlana, de um mundo subaquático chamado Atlântida. Com o tempo, Tom continua cuidando dela. Os dois acabam se apaixonando e têm um filho chamado Arthur. Infelizmente, Atlana havia fugido de um casamento arranjado com um rei chamado Orvax, que agora a quer de volta. Ele envia seus homens para procurá-la e logo eles atacam o farol de Tom. Tom imediatamente esconde Arthur e Atlana luta contra os soldados, matando-os. Ela então diz ao Tom que precisa voltar para Atlântida pela segurança dele e de seu filho. Tom acredita que deve haver outra forma de protegê-los, mas Atlana diz que não há. Ela promete que um dia voltará ao nascer do sol. Depois de partir, Tom começa a cuidar de Arthur sozinho. Anos depois, durante uma excursão escolar ao aquário, alguns valentões tentam agredir Arthur, mas um tubarão bate no vidro para assustá-los. O tubarão continua a golpear o vidro, até que Arthur, surpreendentemente, consegue controlá-lo para que se acalme. Descobre-se então que ele pode se comunicar com criaturas marinhas, deixando todos chocados. Após isso, Atlana envia um homem chamado Vulco à superfície para treinar seu filho a lutar e usar seus poderes. Muitos anos depois, um jovem chamado Manta lidera um grupo de piratas, incluindo seu pai Jesse, para invadir e sequestrar um submarino militar no oceano. Antes que Manta possa começar a negociar um resgate, um meta-humano chamado Aquaman ataca de repente o submarino e o leva até a superfície. Manta não entende o que está acontecendo, mas ao ouvir que há um homem empurrando o submarino, afirma saber quem é. Nesse momento, Arthur entra no submarino como Aquaman e derrota os piratas, salvando os tripulantes que estavam como reféns. Antes de sair, porém, Manta o ataca e reclama que ele arruinou o que seria uma missão de sucesso. Arthur consegue vencê-lo, mas Jesse aparece e atira nele. A bala parece muito poderosa e Arthur cai imediatamente ao chão. Manta e Jesse ficam felizes por tê-lo derrotado, mas surpreendentemente Arthur se levanta e está bem. Ele então fere Jesse e decide deixar os piratas dentro do submarino. No entanto, antes de sair, Jesse atira novamente, mas Arthur desvia e a bala acerta a parede do submarino. Isso faz com que a água invada a embarcação e derrube um enorme tanque de gás sobre a perna de Jesse. Manta tenta desesperadamente resgatar o pai, mas não tem força suficiente para levantar o tanque. Ele implora que Arthur o ajude, já que é super forte, mas Arthur se recusa, dizendo que Jesse merece morrer porque já matou muitas pessoas. Ao partir, Arthur deixa Manta apavorado com a ideia de perder o pai. Manta ainda tenta ajudá-lo, mas Jesse manda o filho ir embora para que não afundem juntos. Ele também diz ao Manta que precisa sobreviver para matar Arthur. Mesmo sem querer deixá-lo, Jesse aciona uma bomba, forçando Manta a escapar. Pouco depois, Arthur encontra Tom na praia e o cumprimenta. O pai lhe oferece um café da manhã. Enquanto estão em um bar, Tom assiste às notícias sobre os tripulantes do submarino salvos por Aquaman. Ele então olha para o filho e diz estar orgulhoso do que ele está fazendo, mas Arthur tenta negar ser o Aquaman. Tom não acredita e diz que é bom vê-lo usando tudo o que Vulco lhe ensinou para o bem. Ele também menciona que Atlana sempre soube que Arthur era especial e que uniria os dois mundos. Arthur pede ao pai para não tocar nesse assunto, mas Tom diz que ele precisa aceitar, pois esse será seu destino um dia. Arthur insiste que não deve nada à Atlântida, já que eles mataram sua mãe. Tom, porém, responde que ele não sabe disso com certeza. Arthur afirma que sim, que eles a mataram por ter se casado com Tom e dado à luz um mestiço. Tom então consola o filho, dizendo para ele parar de se culpar pelo que aconteceu. Nesse momento, alguns homens no bar reconhecem Arthur como Aquaman e se aproximam para tirar selfies, pois são grandes fãs. Em outro lugar, em Atlântida, o novo rei, Orm, leva seu conselheiro, Vulco, e alguns soldados para se reunir com o rei de Shebel, Nereus. Durante a reunião, Orm diz ao Nereus que acredita que chegou a hora de lançar um ataque contra a superfície para matar os humanos antes que eles venham atrás de Atlântida. Ele menciona que não podem continuar permitindo que os humanos tragam seus submarinos tão perto, mas Nereus não acha que a violência seja a solução. Ele acrescenta que os humanos acabarão se destruindo sozinhos, mas Orm insiste que eles virão primeiro atrás de Atlântida. Nereus ainda tem dúvidas sobre o plano e diz ao Orm que invadir os humanos não será possível a menos que 4 dos reinos de Atlântida concordem em se unir a ele. Orm responde que já tem os reinos certos em mente, mas que precisa da ajuda de Nereus para convencê-los. Nereus, então, pergunta por que Orm está tão interessado em lutar contra os humanos e questiona
questiona se não é apenas para se tornar o mestre dos oceanos, líder do maior exército da história. Orm diz que é apenas um título e que não se importa muito com isso. Nereus não acredita e afirma que Orm talvez nem seja digno. Ele ainda comenta que existem rumores sobre um mestiço que poderia reivindicar o trono de Orm. Orm retruca dizendo que isso é impossível. Descobre-se então que Orm é meio-irmão de Arthur, também filho de Atlana. Apesar disso, Orm odeia o irmão, acreditando que ele é o motivo da morte da mãe. Enquanto diz ao Nereus que um mestiço jamais poderá sentar-se no trono, um submarino lança um ataque no local da reunião. Alguns soldados de Orm e Nereus são mortos, e os reis ficam furiosos. Antes que o ataque continue, Orm parte enfurecido contra o submarino e o destrói. Ele então afirma ao Nereus que precisam agir rapidamente, e o rei de Shebel finalmente concorda em formar uma aliança com Orm, que acrescenta que precisam enviar um aviso aos humanos. Enquanto isso, Tom já está bêbado no bar, então Arthur o coloca no caminhão para levá-lo para casa. Antes de sair, Arthur vê uma jovem chamada Mera, que lhe diz que ele precisa segui-la até Atlântida. Arthur responde que não está interessado, e que já deixou claro ao Vulco o que pensa do povo que matou sua mãe. Mera então menciona que Orm está prestes a declarar guerra contra os humanos, e que eles precisam trabalhar juntos para detê-lo. Arthur pergunta como farão isso, e Mera explica que a única maneira de vencer a guerra e unir os povos dos dois mundos é voltar à Atlântida e assumir seu lugar como rei. Arthur ri da sugestão, dizendo que Orm jamais abriria mão do trono. Ele acrescenta que nunca sequer esteve em Atlântida e que ninguém lá o reconheceria como rei. Mera então diz que ele pode mudar isso encontrando o tridente perdido do rei Atlan, com o qual poderia reivindicar o trono e conquistar o respeito do povo. Ela acrescenta que Vulco descobriu recentemente informações sobre a localização do tridente e que Arthur precisa ir com ela para que possam procurá-lo juntos. Mesmo assim, Arthur não se interessa e a deixa no estacionamento enquanto vai embora dirigindo. Em outro lugar, Orm encontra-se com Manta e diz que, embora o submarino estivesse quase inutilizável, cumpriu seu propósito. Orm também paga Manta por ter simulado o ataque contra a Atlântida, mas Manta responde que o que ele realmente quer é o Aquaman, porque Arthur matou Jesse. Orm não comenta nada sobre isso, mas como a transação entre eles chegou ao fim, vai embora. Pouco depois, enquanto Arthur leva Tom para casa, ele de repente vê alguns pássaros voando para longe da região. Ao olhar para o oceano, percebe que um enorme tsunami está vindo em sua direção. Ele imediatamente tenta acelerar o máximo possível, mas não é suficiente para escapar da onda gigante. Antes que algo aconteça com ele, Mera aparece e cria uma bolha de ar em meio à água para que Arthur consiga salvar Tom, que havia desmaiado depois de ficar preso no carro. Enquanto tenta reanimar o pai, Mera se oferece para ajudar, e quando Arthur permite, ela usa seus poderes para salvar Tom. Logo depois, eles olham ao redor e veem os estragos causados pelo tsunami, e Mera diz que aquilo é obra de Orm. Ela também menciona que o pior ainda está por vir, porque Orm já está planejando uma grande guerra. Em seguida, Arthur acompanha Mera e vai à Atlântida pela primeira vez. Quando chegam lá, Mera o leva até um local onde ele encontra Vulco, que fica feliz em ver Arthur em Atlântida depois de tantas tentativas de convencê-lo a ir. Arthur então pergunta sobre o ataque de Orm à superfície, e Vulco diz que aquilo não é nada comparado ao que ele está planejando. Mera pergunta o que provocou o ataque, e Vulco explica que um navio da superfície emboscou Orm e Nereus durante a reunião. Arthur afirma que isso é impossível, já que todos em terra firme acreditam que Atlântida não é real. Porém, Vulco insiste que estava lá e que o ataque fez Nereus formar uma aliança com Orm. Ele acrescenta que se Orm conseguir o apoio de mais duas nações, terá um exército imenso e se tornará o mestre dos oceanos. Vulco então diz que a única forma de deter Orm é Arthur destroná-lo o quanto antes. Arthur responde que não tem interesse em ser rei, mas Vulco ressalta que não existe outra escolha. Ele explica que, para que o povo respeite Arthur e o aceite como rei, ele precisa encontrar o tridente perdido de Atlan. Arthur argumenta que já possui o tridente de sua mãe, mas Vulco esclarece que há algo especial naquele que ele deve procurar. Quando Arthur diz que conhece a história do tridente, Vulco responde que é mais do que apenas uma lenda. Em seguida, ele narra como o tridente foi forjado pelos maiores mestres de armas da história para o primeiro rei de Atlântida, chamado Atlan. Arthur pergunta o que aconteceu com ele, e Vulco conta sobre o tempo em que Atlântida era o reino mais avançado da superfície, até que se tornaram ambiciosos demais e criaram algo que fez a cidade afundar no oceano. Apesar disso, conseguiram se adaptar e respirar debaixo d'água, mas a maior parte dos antigos habitantes se dividiu e formou reinos diferentes. Infelizmente, Atlan não suportou a situação e passou o resto da vida em um exílio autoimposto, sem que ninguém jamais o visse novamente, nem a ele nem ao tridente. Vulco então mostra ao Arthur
Arthur um gravador encontrado por alguns arqueólogos, que acreditam conter a última mensagem de Atlan ao seu povo. Além da localização do tridente, Arthur pergunta por que não podem simplesmente ouvir a gravação, mas Vulko explica que o dispositivo é antigo e só pode ser reproduzido com um aparelho no Reino dos Desertores. Antes que Arthur consiga pegar o gravador, os homens de Orm encontram o local da reunião e o destroem. Arthur ataca os inimigos, mas Mera e Vulko precisam fugir porque não podem ser vistos ao lado de um mestiço. Infelizmente, Arthur acaba sendo dominado e preso. Logo depois, é levado para encontrar Orm, acorrentado ao chão. Orm se mostra surpreso ao ver o irmão em Atlântida e diz que está em dúvida sobre o que fazer com ele, mesmo nunca tendo gostado dele. Arthur, furioso, tenta atacar Orm, mas não consegue por causa das correntes. Orm então pergunta se ele está em Atlântida para desafiar pelo trono, e Arthur responde que está pronto para isso, a fim de acabar com a guerra do irmão. Orm fica satisfeito com a resposta e aceita o desafio, mesmo com Mera e Vulko tentando convencê-lo do contrário. Mera ressalta que não faz sentido Arthur desafiá-lo, já que sabe muito pouco sobre lutar debaixo d'água, mas Orm afirma que vai dar uma lição no irmão diante de todos os cidadãos de Atlântida. Orm acrescenta que, se Arthur vencer a batalha, ele entregará o trono de bom grado, mas, se perder, será morto. Pouco depois, enquanto Arthur se prepara para a luta, Vulko vai até ele e pergunta por que deixou Orm provocá-lo para entrar em combate. Arthur responde que consegue enfrentá-lo, mas Vulko o alerta de que lutar debaixo d'água não é o mesmo que lutar em terra firme. Arthur então comenta que ainda se lembra de algumas coisas que Vulko lhe ensinou quando era mais jovem. Enquanto mostra ao Vulko do que é capaz, Arthur de repente se recorda do dia em que seu treinador lhe ensinou um novo movimento. Naquele dia, Arthur perguntou ao Vulko quando seria levado para ver sua mãe, mas o mestre lhe contou que Orvax já havia enviado Atlana para o Reino do Fosso, onde seria executada. Arthur não consegue acreditar nisso e fica furioso, achando que Atlana foi morta por sua causa. No presente, Orm entrega a Mera uma pulseira especial e fala sobre como derrotar o irmão. Mera então pergunta se ele acha que Atlana gostaria que os dois lutassem. Ela ainda menciona que Orm foi contra quase tudo em que sua mãe acreditava, mas o rei afirma que Atlana era muito fraca. Ele também diz a Mera para não ser como a mãe dele. Logo em seguida, Vulko aparece com Arthur e Orm ordena ao seu conselheiro que leve sua noiva para o camarote real. Arthur fica chocado ao descobrir que Mera está prometida a Orm, mas não comenta nada. Em seguida, ele diz que não acredita que houve um tempo em que mal podia esperar para conhecer o meio-irmão e encorajá-lo, mostrando que não estava sozinho no mundo. No entanto, Orm responde que não quer matar Arthur e que lhe dará uma chance de voltar para casa e esperar até o ataque à superfície. Arthur recusa, e os dois seguem para a arena de combate, onde os cidadãos de Atlântida já se reúnem para assistir à luta. Ao chegar ao camarote real, Mera vê algumas pessoas, incluindo Nereus, que é seu pai. Mera diz que não acredita que o pai queira a guerra, mas Nereus afirma que foram os homens da superfície que os atacaram primeiro. Ele acrescenta que está na hora de colocá-los em seu devido lugar. Logo depois, a luta começa. Embora Arthur não comece bem, consegue acertar alguns golpes em Orm. No entanto, não demora para Orm assumir a vantagem. Antes de atingir Arthur, alguém o ataca e o prende dentro de uma bolha de ar. Mera então traz sua nave até o local e pede que Arthur entre a bordo. Depois disso, eles tentam deixar Atlântida juntos, mas Orm e seus homens os perseguem imediatamente. Orm acaba explodindo a nave deles, mas na verdade, eles já haviam escapado e estavam escondidos dentro da boca de uma criatura marinha com a qual Arthur conseguiu se comunicar. Quando Orm e seus homens vão embora acreditando que eles estão mortos, Mera diz ao Arthur que precisam chegar ao deserto do Saara para reproduzir a gravação de Atlan no Reino dos Desertores. Durante o voo até o deserto, Mera se mostra triste e diz que não poderá voltar a Atlântida por causa do que fez. Arthur tenta consolá-la dizendo que talvez não seja tão ruim, já que assim não precisará se casar com alguém que não ama. Apesar disso, Mera diz que se sente mal por ter abandonado sua família e seu povo. Logo depois, o rastreador de Mera localiza o Reino dos Desertores e eles saltam do avião. Em outro lugar, um dos homens de Orm descobre que o rastreador da pulseira de Mera ainda está ativo no Reino dos Desertores. Orm imediatamente ordena que seus soldados vão atrás dela e de Arthur, mas Nereus exige que não machuquem sua filha. Orm diz que ela cometeu traição, mas Nereus afirma que não permitirá que matem sua filha. Embora não goste da ideia de deixá-la impune, Orm aceita o pedido de Nereus de trazer Mera de volta em segurança para não arruinar a aliança. Algum tempo depois, Orm encontra Manta na costa e lhe entrega uma super arma, instruindo-o
incentivando-o a usá-la para caçar e matar Arthur e Mera. Ele também diz ao Manta que seus melhores soldados o acompanharão na missão. Orm acrescenta que dará uma grande recompensa caso ele tenha sucesso, mas Manta responde que está satisfeito apenas em matar Arthur por vingança. Em outro lugar, Mera não encontra a entrada correta para o reino dos desertores, e Arthur reclama de ter que atravessar aquele deserto. Mera diz que ele não deveria reclamar, já que o deserto fica em terra firme, mas Arthur retruca dizendo que existem lugares muito melhores na superfície. Ele acrescenta que Mera não deveria julgar a superfície sem conhecê-la por completo, e ela rebate que ele também nunca se preocupou em conhecer Atlântida antes de começar a odiá-la. Pouco depois, eles finalmente encontram a entrada do reino dos desertores. Enquanto exploram o templo principal do reino, eles veem provas de que o tridente de Atlan realmente existe. Também encontram o dispositivo capaz de reproduzir a gravação. Ao inserir a cápsula no aparelho, surge diante deles um holograma de Atlan, que fala sobre como seu tridente guarda todo o poder de Atlântida. Ele ainda menciona que nas mãos do verdadeiro herdeiro, o tridente unirá todos os reinos da superfície e do fundo do mar. Atlan acrescenta que qualquer um que queira obter o tridente terá que provar seu valor viajando além da borda do mundo até o mar oculto. Ele então diz para olharem dentro de uma garrafa, onde haverá um mapa que só poderá ser revelado nas mãos de um verdadeiro rei. A gravação termina e Mera destrói a cápsula para que mais ninguém consiga encontrá-la. Antes de partirem, uma garrafa misteriosamente se desprende de uma pequena abertura no chão, e ao verificarem o que há dentro, eles veem um mapa que indica que o próximo destino é na Itália. Quando chegam lá, Mera se encanta ao passear pela bela cidade, mas logo ela e Arthur seguem para o local marcado no mapa. Enquanto tentam decifrar a mensagem da gravação, Arthur percebe que uma das estátuas do local deve segurar a garrafa que eles pegaram no templo. Imediatamente, Arthur coloca a garrafa na mão da estátua, e isso revela para ele e Mera o próximo destino, que fica no meio do oceano. Antes que possam partir, Manta ataca perto da estátua e fere Arthur. Enquanto Manta continua investindo contra ele, Mera tenta impedir os outros soldados, mas eles dizem que também estão ali por causa dela, já que cometeu traição. Mera então foge e começa a pensar em como derrotá-los. A luta entre Manta e Arthur continua, e os dois trocam golpes pesados. As armas e a nova armadura de Manta lhe dão vantagem, mas Arthur resiste com dificuldade. Em dado momento, Arthur pergunta como eles os encontraram, e Manta revela que é Mera quem está sendo rastreada. Enquanto isso, Mera consegue eliminar os soldados, e Arthur finalmente derrota Manta, que cai e bate nas rochas várias vezes antes de afundar no mar. Mera corre para ajudar Arthur, que está muito fraco, mas ainda avisa que ela está sendo rastreada. Mera percebe na hora que o rastreador está em sua pulseira e o destrói, mas Arthur acaba desmaiando. Em Atlântida, Orm leva seus soldados até o reino dos pescadores para falar com o rei Rico sobre seus planos de guerra. Rico afirma que não acha uma boa ideia iniciar uma guerra, mas Orm o chama de covarde e o mata. Em seguida, ordena que o herdeiro de Rico organize o exército dos pescadores para marchar rumo ao último reino que ele precisa conquistar antes de atacar a superfície. Logo depois, Arthur desperta em um barco e vê Mera tocando flauta. Ela explica que pegou o barco nos portos porque o mapa agora os guia para o reino do fosso, Trent. Arthur percebe que é o mesmo lugar para onde Atlana foi enviada para ser executada, e Mera comenta que agora o local é conhecido apenas como um lugar de morte, onde ninguém sabe o que esperar. Arthur sugere desistir e avisar os humanos sobre a guerra, já que não acredita que possa ser rei. Mas Mera diz que acredita nele e que só precisa que ele perceba que é o escolhido para unir a terra e o mar. Pouco depois, eles chegam ao destino, mas criaturas chamadas Fosso aparecem para atacá-los. Arthur e Mera lutam com dificuldade, mas conseguem usar sinalizadores para afastá-los e mergulham em busca do portal para o mar oculto, indicado por Atlan. Eles finalmente encontram o portal, mas Mera afirma que não poderão atravessá-lo juntos. Arthur acredita que sim, segura sua mão e tenta passar, mas a energia do portal os separa, e Mera desmaia. Enquanto criaturas estão prestes a devorá-la, alguém surge do nada e a salva. Ela é levada até a costa do mar oculto, enquanto Arthur ainda a procura. Quando Mera desperta, vê que a pessoa que a resgatou tira o elmo, e para sua surpresa, é Atlana. Logo depois, Arthur também chega e fica chocado ao ver sua mãe. Ele a abraça e pergunta como ela não morreu. Atlana explica que, mesmo tendo sido enviada para morrer por Orvax, lutou pela própria vida e sobreviveu. Arthur se culpa pelo sofrimento da mãe, mas Atlana diz que não foi culpa dele, e que tudo o que fez foi para proteger ele e Tom. Ela pergunta sobre Tom, e Arthur responde que ele ainda a espera todas as manhãs, na esperança de que ela volte. Arthur então pergunta por que ela não retornou, e Atlana revela que o portal não pode ser usado para voltar. Arthur e Mera ficam chocados, e Atlana explica que apenas o tridente pode permitir a saída. Ela conta ainda que já tentou recuperá-lo várias vezes, mas ele é guardado por uma poderosa criatura chamada Karaten. Mera sugere que elas lutem juntas contra a criatura, mas Atlana afirma que não adianta, pois apenas o verdadeiro herdeiro
verdadeiro pode pegar o tridente. Então, ela diz ao Arthur que ele é o herói destinado a salvar a todos e o orienta a seguir atrás de uma cachoeira para encontrar o que procura. Arthur atravessa e imediatamente vê o tridente na mão de Atlan. Porém, quando está prestes a pegá-lo, o Karaten aparece e chama Arthur de o menos digno de todos os que já vieram em busca do tridente. Ele também joga Arthur de um lado para o outro, dizendo que ele não é digno de ser rei por ser mestiço. Quando o Karaten está prestes a matá-lo, Arthur pede que pare. Ele então diz que sabe que não é digno, mas que veio buscar o tridente, porque é a única forma de salvar seu povo. O Karaten fica surpreso com isso, e menciona que ninguém havia se comunicado com ele desde que Atlan o fez, muitos anos atrás. Ao dizer que Arthur talvez seja o verdadeiro herdeiro, acrescenta que o mestiço terá de arrancar o tridente das mãos de Atlan. Quase de imediato, Arthur consegue fazer isso e ganha os poderes do tridente. Quando retorna para encontrar Mera e Atlana, elas olham para ele orgulhosas e o chamam de o verdadeiro rei. Em outro lugar, Orm descobre que Vulko o traiu ao trabalhar com Arthur e manda seus homens prenderem seu conselheiro. Em vez de matá-lo, Orm ordena que seus soldados garantam que Vulko assista à queda dos habitantes da superfície, onde quer que esteja preso. Logo depois, Orm lidera Nereus e o exército dos pescadores até o reino dos Bryni, para forçar seu rei a se render e lutar na guerra. Infelizmente, o rei Bryni se recusa a se unir à batalha, e Orm diz que terá de matá-lo. Porém, antes que ele o faça, todos ficam chocados ao ver um Karaten chegando à cena. Arthur aparece montado nele com o tridente de Atlan, e ao verem isso, muitos percebem que ele é de fato o herdeiro do trono de Atlan. Arthur então convoca todas as criaturas marinhas para derrotarem os homens de Orm. Enquanto isso acontece, Mera diz ao Arthur que já há vítimas suficientes e que ele precisa lutar contra Orm sozinho. Arthur hesita porque não quer perder, mas Mera diz para levá-lo à superfície do oceano para lutar. Em seguida, ela vai até Nereus para pedir que retire seus soldados, pois Arthur já tinha o tridente de Atlan. Nereus vê isso e imediatamente diz aos seus homens que o mestiço é o verdadeiro rei deles. Após se mover pelo campo de batalha, Arthur finalmente atrai Orm para segui-lo até a superfície. Quando chega lá, Orm diz que nunca deixará Arthur ser rei, e seu meio-irmão responde que terão de lutar pelo trono. Enquanto isso, Mera resgata Vulko e diz que precisam ajudar Arthur, mas ele responde que todos precisam ver o verdadeiro rei derrotar Orm. Nesse momento, eles assistem à feroz batalha e veem Arthur dominar Orm. Ele então pede ao meio-irmão que ceda o trono, mas Orm diz que Arthur terá de matá-lo, pois é assim que a luta deve terminar. Arthur recusa, dizendo que não é como eles. Orm insiste que ele precisa matá-lo, mas enquanto continua gritando, Atlana aparece e manda os filhos pararem de lutar. Orm fica chocado ao vê-la, mas ela o abraça e diz que é uma longa história. Ela então pede que ele pare de lutar contra o irmão, acrescentando que tudo o que Orvax lhe ensinou está errado, e que ele precisa entender que a terra e o mar devem ser um só. Nesse momento, Vulko aparece para prender Orm, e Mera anuncia a todos em Atlântida que Arthur é o novo rei. Arthur fica feliz com isso, e ao conclamar o povo, todos passam a gritar seu nome. Na manhã seguinte, Tom caminha até o cais e fica surpreso ao ver Atlana esperando por ele. Ele então diz que está feliz que ela tenha voltado, e ela o abraça.